de locais mais seguros, de companhias mais seguras para as nossas crianças. Porque nós que temos uma visão já diferente do mundo, uma visão mais espiritual, nós conseguimos perceber que o negócio está feio em várias áreas. E que então nós que temos esse interesse, que sabemos a importância disso, precisávamos nos unir para isso. E para que nós pudéssemos fazer esse negócio caminhar, tem vários assuntos de várias áreas que nós precisamos aprender. Só que tem um detalhe muito importante. Vários desses assuntos que é importante que nós saibamos para melhor conduzir a educação dos nossos filhos, nós já deveríamos saber. E aí tem um questionamento que é assim: por que nós não sabemos? Por que nós não sabemos alguns assuntos tão importantes? Hoje a Natália e o Felipe vão abordar uma coisa muito importante em relação ao papel da mãe, o papel do pai, do marido, da esposa, do homem e da mulher. Por que nós chegamos até aqui? Por que eu hoje tenho 4 filhos e ainda não sei isso? Por que as pessoas estão chegando ali, chegam nos 30, 40, 50 anos, morrem sem saber o papel do homem e o papel da mulher? Por que as pessoas estão passando anos, décadas da vida delas, sem saber, sem ter conhecimento das coisas? Tem tantos assuntos importantes que nós precisamos saber para bem formar os nossos filhos e que nós não sabemos. Mas por que nós não sabemos? Por que isso foi tirado da gente? Em que momento foi tirado? Por que as pessoas não aprendem mais sobre a alma? Por que as pessoas não sabem que as crianças têm uma alma que precisa ser salva? As pessoas não sabem mais disso. Em algum momento da educação, isso foi tirado. E para que o estudo que nós vamos fazer nesse grupo faça sentido, eu montei para nós, só para a gente começar, é uma leve pincelada que eu vou fazer aqui. Eu montei para a gente uma linha do tempo, para que vocês possam entender por que hoje nós não aprendemos o que nós precisamos aprender. Por que a gente sai da escola sem saber o que a gente deveria saber? E eu montei uma linha do tempo, é muito superficial o que eu vou falar, porque todos esses tópicos que eu trouxe, se nós fôssemos nos aprofundar em cada um deles, nós não teríamos nem tempo hábil para fazer isso, porque é muita coisa. É uma coisa histórica de séculos, muitos séculos. Então é impossível. Então eu trouxe a chave. Palavras-chave e momentos históricos que foram chave para que nós chegássemos na situação que nós estamos hoje. Então vamos lá. Como o nosso foco aqui é educação, é impossível que nós falemos de educação sem nos lembrarmos lá do início de tudo, uma galera que foi muito importante para a educação, lá na Grécia Antiga. Todo mundo com certeza, eu sou péssima nisso porque a minha formação nessa área foi horrível, mas pelo menos já ouvimos falar os nomes Platão, Aristóteles, filósofos, eles foram importantes. As ideias as quais eles trouxeram foram importantes. Os gregos lá atrás estudavam pra caramba. E qual que era o foco deles quando eles estudavam? Eles buscavam a verdade. Eles sabiam que existia uma verdade, eles se pautavam na razão e buscavam uma verdade. E estudavam em relação a isso. Lógico que naquela época a forma que eles estudavam era totalmente diferente do que a gente vê hoje. Mas tudo que eles faziam era pautado em buscar a verdade. Próximos ali, dos gregos que buscavam a verdade através da razão, nós temos os israelitas, que é o nome que a gente vê toda hora na Bíblia. Eles também estudavam bastante e também se pautavam em buscar a verdade. Só que eles tinham a fé, diferente, lógico, dos gregos. Eles buscavam a verdade pautados na fé. Eles tinham os profetas, eles acreditavam que Deus falava com eles através desses profetas e buscavam ali a verdade através disso. Se nós continuarmos caminhando na história, nós chegamos na Idade Média. E quando nós chegamos na Idade Média, a gente tem a fusão. A busca pela verdade continua. Mas agora eles têm a fé e a razão caminhando juntos. Isso é sensacional, isso é maravilhoso. Porque se nós temos a fé, Deus está ali. Mas a gente não pode também se guiar por sentimentos e emoções. Nós somos racionais. Então a fé e a razão precisam sempre caminhar juntas. E como aqui todo mundo professa a mesma fé, é maravilhoso. Porque não existe, para mim, não existe nada mais racional do que a Igreja Católica.
A Igreja Católica não é guiada por sentimentalismo e chororô, como muitas igrejas protestantes fazem. Por isso que o protestantismo não faz sentido. Nós somos guiados pela razão. Dentro da Igreja Católica, quando nós temos os sacramentos, tudo isso faz sentido. Tudo faz sentido. A razão está ali, diferente dos protestantes. E é importante nós falarmos dos protestantes também, porque se nós continuarmos caminhando na história, passamos pelos gregos, passamos pelos israelitas, chegamos na Idade Média, que compreende até final dos anos 1400. Mas se a gente continuar ali em 1517, aconteceu a Reforma Protestante, quando veio Lutero e fez tudo aquilo que a gente viu na escola. Se você teve um professor legal, pelo menos ele foi neutro, né? Porque já que dificilmente alguém aqui estudou numa escola católica de verdade, o meu professor de história, ele era protestantíssimo e ele detonava a Igreja Católica na escola, mas ele acabava, detonava, sem medo. Eu brigava com ele, eu não tinha conhecimento nenhum e eu brigava com ele. Uma vez ele me mandou pra fora na sala, porque eu questionava as coisas que ele falava, eu achava um absurdo, porque ele falava mal da igreja escancaradamente. Mas ali aconteceu a Reforma Protestante. Lutero fez todo aquele negócio, desgarrou, enfim, né? E hoje temos aí tantas denominações protestantes. Mas quando Lutero fez isso, e é muito importante a gente prestar atenção nesse detalhe, ele fez lá todas as teses dele. Agora temos aqui o protestantismo, que seguia única e exclusivamente pela Bíblia, né? Nós, católicos, temos a tradição de 2000 anos da igreja, nós temos o magistério, nós temos aí a vida dos santos, para nos inspirar, para mostrar como é que não é. O protestante não tem isso. Ele seguia única e exclusivamente pela Bíblia. Lutero aproveitou da influência que ele tinha para colocar esse protestantismo em currículos de escolas. Então, quando a gente fala que o negócio da educação está feio, eu não estou falando do professor que hoje em dia defende o PT na sala de aula. Olha o que Lutero fez em 1517. O protestantismo já estava entrando nas escolas em 1517, não é de hoje. Não é porque o Lula ganhou ano passado que o negócio está feio. O negócio já vem de séculos e séculos e séculos. Então observem que em 1517 ele já começou a fazer isso. Começou a colocar a obrigatoriedade, começou a usar a influência que ele tinha para que o protestantismo fosse colocado nos currículos da escola. Que os alunos têm que ler a Bíblia. Bíblia, 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 porque o protestante só se pauta na Bíblia. Aí vem aquela história, né, que eles sempre pegam ali trechos da Bíblia para contestar uma coisa que para nós não se baseia só na Bíblia. Até porque durante muitos anos a Bíblia nem existiu. Nos primeiros anos ali da vida de Jesus, a Bíblia nem existia. Tem muitas pessoas que às vezes me questionam algumas coisas. Mas por que você faz isso na Bíblia, não está escrito? Pois é, mas durante muitos anos a Bíblia nem existiu. Quem segurou esse mundo foi a Igreja Católica. A Bíblia não existia. Como é que fazia se não tinha Bíblia? Demorou muito tempo para a Bíblia estar ali pronta da forma como ela está, e só está porque a Igreja Católica fez. Aí Lutero pegou e começou, né? Toda aquela história. Teve livro que tirou, teve livro que entrou, mas ele já colocou ali, foi colocando dentro das escolas naquela época que só a Bíblia era suficiente, que os alunos deveriam ler a Bíblia. Olha quanto tempo faz que já estão incutindo coisas nos currículos sem que a gente sequer perceba. Isso aconteceu lá em 1517. Se a gente continua caminhando um pouquinho mais na história, nós chegamos ali, já em 1700, temos a Revolução Francesa, que aí foi quando foi o boicote. Dentro da Revolução Francesa, eles fizeram o quê? Lembra? Com certeza alguém lembra nas aulas de história, às vezes tinha aquele quadro da mulher com os seios de fora, liberdade, igualdade, fraternidade, um lema, e já percebemos que não funcionou. Porque dentro da Revolução Francesa eles fizeram o quê? Romperam com a tradição. E a gente está mais que na cara que romper com a tradição não é um bom caminho. Porque a tradição sustenta muita coisa. E a Revolução Francesa veio fazer isso, veio romper com a tradição. A Revolução Francesa exigiu o fim da soberania da Igreja Católica.
Se nós somos católicos e defendemos a nossa fé, a Revolução Francesa não tem como ser uma coisa boa. Porque a soberania da nossa Santa Igreja foi ali, eles queriam que acabasse ali. Vários reis e rainhas foram para a guilhotina e a Revolução Francesa aconteceu. De 1789 a 1799. Foi ali esse período. Alguns anos de guerra e batalha, isso e aquilo. Continuamos caminhando um pouquinho na história. Tem um cara muito conhecido, que agora para muitos a coisa vai começar a fazer sentido, que é o Karl Marx. O top do top do top do comunismo. Aí vem o comunismo. Agora a gente está vendo. Venezuela, Cuba, tanana. Mas não começou ali no governo Dilma e governo Lula também não. Marx estava lá em 1800. Ele veio e criou a linda teoria do comunismo. E olha que legal. Vamos pegar o dinheiro dos ricos e vamos distribuir para os pobres, que aí todo mundo vai viver igual. Olha aí, dá muito certo. A gente está vendo aí nos países, nossos vizinhos, que o negócio realmente funciona. Né? Ele já criou essa teoria lá, junto com a Revolução Francesa. O negócio aí tá ligado, sai de um, a gente vai pro outro. Marx veio e criou essa linda teoria. Vamos gravar o ano. Marx viveu de 1818 até 1883. Esses anos são importantes para que a gente possa ver quantas coisas aconteceram no mundo ao mesmo tempo. Tá? Depois eu posso até mandar foto desse meu negócio aqui, não sei o que eu fiz aqui. Mas é que os anos fazem todo sentido quando a gente vê o que aconteceu no mundo ao mesmo tempo. Teve a Revolução Francesa, chegou o Marx, e ele veio com todas aquelas ideias, né? Ele condenava o capitalismo opressor, o patrão é malvado, você trabalha e dá dinheiro para ele te pagar um salário, isso é um absurdo, vamos pegar e vamos dividir as riquezas, a família não pode ser soberana. O que é família? O que é igreja? Para que isso? A gente não precisa disso. Marx falava isso. Ele dizia que a família não podia ser soberana. Ele dizia que a igreja, que a religião não era necessária. E criou toda a teoria do comunismo. Que a gente já viu todos os países que foram na onda dele, que implantaram o comunismo, a gente já viu o que foi que aconteceu. A teoria pode até ser bonita. Se você pegar um livro de alguém que defende isso e ler sem ter embasamento nenhum, você fala assim, gente, por que a gente não está fazendo isso? Olha só como que vai ser bom, como que vai ser maravilhoso. Mas aí vamos olhar o que está acontecendo com quem pegou e aplicou esse negócio? A gente já viu o que foi que aconteceu. E continuamos caminhando na história. Durante essa mesma época, Marx estava lá, né? Lá na terra dele. Mas se a gente pensar aqui no Brasil, nessa mesma época, é um ponto importante que a gente vai voltar aqui depois, estava acontecendo o que no Brasil? Estavam mandando os jesuítas embora. 1759 foi a expulsão dos jesuítas do Brasil. Os jesuítas vieram e faziam o quê? Catequizavam, davam aula de latim, tananã, tananã, tananã. No Brasil estava acontecendo isso ao mesmo tempo que o Marx estava ali trabalhando na Revolução Comunista. Estava longe, mas estava acontecendo praticamente ao mesmo tempo. Em lugares diferentes, mas estava acontecendo ao mesmo tempo. Quando os jesuítas foram mandados embora do Brasil em 1759, o que aconteceu? Começou a construção de colégios estaduais, comandados pelo governo, com currículo imposto pelo governo. E o que esse currículo estava pautado no quê? Quais eram os ideais? Aí eles vinham com as coisas da chamada que eu falei ali atrás, Revolução Francesa. Então essas coisas que foram colocadas no currículo do Brasil nessa época da expulsão dos jesuítas, vieram daquele negócio que a gente acabou de ver que não presta. Então a gente tem acontecendo aí quase que em paralelo, né? Os anos é um pouquinho diferente, mas se a gente pensar também que naquela época a informação demorava para chegar de um lugar para o outro, as coisas quase que aconteceram em paralelo. Revolução Francesa, Karl Marx, expulsão dos jesuítas, aconteceu tudo meio junto. Se a gente continua ali nessa mesma época, o que começou a acontecer no mundo também? A Revolução Industrial. Tudo isso está acontecendo meio junto. E é claro que é tudo muito mais profundo. Eu só quero chegar no nosso ponto final. Para eu chegar no ponto final, eu preciso falar isso aqui para vocês. Veio a Revolução Industrial, vamos fazer o quê? O povo tem que trabalhar igual máquina. Tem que trabalhar igual máquina. Não tem homem suficiente para trabalhar. Vamos pôr as mulheres para trabalhar. Vamos tirar as mulheres de dentro de casa. Elas têm que trabalhar. Se as mulheres estão trabalhando, quem cuida das crianças? Deixa que o Estado cuida. Vamos criar lugares para colocar as crianças.
e enfiar na cabeça dessas crianças o que a gente quiser. O pai e a mãe não estão aqui, não estão vendo. Nós precisamos de gente para trabalhar. Nós precisamos de gente para a nossa indústria. O pai e a mãe estão lá, não estão vendo o que o Estado está fazendo. As crianças estão aqui à nossa disposição. Começaram a fazer aquela produção em massa de pessoas com o mesmo pensamento e que obedeciam e que saíam das escolas, igual, como é que chama? Aquele filme do Charles Chaplin. Vai saindo, né? Só vai saindo. Era crítico, só foi saindo. Só vai saindo. Tudo isso aconteceu em paralelo, era tudo padrão. A mãe e o pai não estavam mais. Agora a gente tem um lugar. Nossa, que maravilha, né? Eu tenho um lugar para ficar, para colocar os meus filhos. Mas olha o que é que faziam. O que é que já fazia. Não que hoje esteja diferente. Não está. Só que não começou ano passado. Olha de quantos séculos a gente está falando. Aconteceu a Revolução Industrial, as pessoas saíram, tananã, emburrecimento em massa. Foi o que aconteceu e vem acontecendo até hoje. Aqui no Brasil estava acontecendo esse negócio lá. Expulsaram os jesuítas, criaram as escolas, tananana, e com o que eles estavam... Como eles expulsaram os jesuítas daqui, agora acabou essa história de ensinar catecismo. Ninguém precisa saber catecismo. Ninguém precisa saber latim. Ninguém precisa disso. Agora nós vamos nos pautar na ciência, que é um termo importante para a gente daqui a pouco também, que é o positivismo. Ciência. Nós temos que saber a ciência. Não importa a parte espiritual, a parte moral, não importa. O que importa é a gente experimentar isso cientificamente. Funciona, está aprovado. Depois da expulsão dos jesuítas, a educação no Brasil virou para esse viés, o viés positivista. A ciência é suficiente. E as escolas do Brasil seguiram esse padrão, então. Esse viés positivista. E até hoje é assim. Daqui a pouco a gente vai chegar no dia de hoje. Não tem mais catecismo. E além de não ter o catecismo e que as escolas eram nesse viés positivista, eles ainda diziam o seguinte, né? Marquês de Pombal foi o cara que fez esse negócio. Talvez com os nomes, às vezes, até vocês vão fazer uma conexão porque a gente estudou lá atrás. Além disso tudo, vinha uma fala bem assim, nós temos que romper com os pensamentos retrógrados da Igreja Católica. É sensacional, romper com os pensamentos retrógrados. Mas ninguém nunca falou que foram esses pensamentos retrógrados que sustentaram a humanidade até aqui. Todo mundo quer romper com eles hoje. Mas ninguém olha que foi, se nós chegamos onde nós chegamos, enquanto humanidade, é porque esses pensamentos retrógrados sustentaram a humanidade. Senão a gente não estaria aqui. Vamos romper com isso. E aí começaram a trabalhar dentro das escolas no Brasil dessa forma. Tudo com uma administração centralizada e com esse viés positivista. Ali depois, lá pelo ano de 1800, é o que a gente está falando. E as escolas no Brasil foram caminhando dessa maneira. Se a gente chegar no ano de 1930 agora, o que aconteceu em 1930 no Brasil? A criação do MEC. Olha que legal, o MEC vai fazer aniversário daqui a alguns anos. O MEC foi criado no Brasil para poder realmente controlar e entender qual vai ser o currículo, as escolas vão ser controladas de forma estadual, vamos criar aqui o Ministério da Educação no Brasil. 1930 é o que a gente está falando. Quem foi que nasceu em 1921? Paulo Freire. Então, tá, a conexão das datas, né? 1930 o MEC foi criado, 1921 Paulo Freire nasceu. O MEC estava ali para controlar e organizar como é que ia ser a educação no Brasil. Paulo Freire veio, nasceu, cresceu e começou a estudar. Qual era o pensamento de Paulo Freire, né? Também é muito bonito, se a gente vê, é muito lindo, né? Igual o comunismo, educação rápida e para todos. Para todos. Vamos colocar aqui. Essa criança aqui, ó, em 2 semanas ela vai estar lendo. Vamos, o pobre não sabe ler. Nós temos que ensinar esse povo a ler, temos que ensinar eles a escrever. Bonito, né? Legal. A pessoa não tem acesso à educação, vamos dar acesso, vamos colocar. É assim, ok. Só que alguns assuntos e alguns conteúdos, né? Temos uma prof aqui. Não dá para ser feito de forma rápida e superficial. Não dá, senão o emburrecimento é maior do que o aprendizado.
Não tem como você ensinar uma criança a ler em 2 semanas. Pode até ser que ela leia, mas ela não está lendo, ela está decodificando. Aí ela lê uma página inteira e eu falo que eu fui assim por muito tempo. Eu terminava de ler uma página porque eu provavelmente fui educada nesse sistema. Eu termino de ler uma página, não sei o que eu li. Porque eu não li. Eu não li. A gente decodificou, a gente falou ali uma sílaba atrás da outra, mas a gente não leu de verdade. E Paulo Freire veio com essa. Vamos pegar aqui, vamos educar as pessoas em massa e rápido, para todo mundo ter acesso à educação, porque eles precisam transformar a realidade. Eles não queriam pessoas inteligentes. Paulo Freire não queria as pessoas inteligentes. Ele queria o quê? Que as pessoas fossem agentes de transformação, para transformar o mundo. E Paulo Freire se inspirava em quem? Quem era um grande ídolo de Paulo Freire? O Marx. O cara que detonava a família, detonava a igreja, detonava o capitalismo, queria implantar o comunismo no mundo inteiro. E o patrono da educação do Brasil hoje se inspirou em Marx. Como é que a nossa educação vai dar certo? Não tem como. E nós todos aqui, sem exceção, frequentamos escolas que nos educaram nesse viés. Como é que nós vamos aprender o que realmente importa com a profundidade necessária se nós fomos educados dessa maneira? Os assuntos que nós vamos tratar aqui no grupo de estudo são assuntos que, se nós tivéssemos recebido uma educação de qualidade decente, não precisava ter isso aqui. Não precisava. A gente já teria isso na nossa cabeça desde sempre. Que é o que, se Deus ajudar e pela graça de Deus, os nossos filhos, nós vamos conseguir fazer isso com eles. Para que eles não saiam da escola como nós saímos, como os nossos pais saíram. Quem for mais novo aqui, talvez até os avós. Até os avós já pegaram isso aqui. Se os avós frequentaram escola, como é o meu caso. As minhas avós são professoras, então elas frequentaram escola, faculdade. E conversando, se eu falar isso aqui para elas, elas acham que eu tô louca. Porque elas foram tão doutrinadas que para elas isso aqui não existe. A minha avó não acredita que tem gente que hoje fala todas. Ela não acredita. Isso é um absurdo. Mas na faculdade, lógico que não. Tem que fazer faculdade, porque, né, para você ter um futuro. Olha tudo que eu vi lá, como foi bom pra mim. Ela não faz ideia do que ela tá falando e também não sou eu, nessa altura da vida dela, que vou querer convencer do contrário. No caso dela é melhor deixar quieto. Mas o negócio aconteceu para que nós chegássemos aqui onde a gente está. Paulo Freire foi 1930, o MEC foi criado em 1921, ele nasceu. Então, na época que ele estava ali no vigor da sua juventude para trabalhar, ele entrou no MEC para implantar essas coisas. Inspirado por Marx, este viés positivista, Paulo Freire foi lá e entrou no MEC. Como é que o negócio vai dar bom? Não tem como. Não tem como dar bom. Só que Paulo Freire não fez nada sozinho. Lembra que lá em 1759 os jesuítas foram expulsos e já começou a trabalhar o positivismo nas escolas do Brasil? A cama já estava sendo preparada por Paulo Freire lá atrás. Então, quando ele chegou no MEC, o negócio já era feio. Ele só terminou de arruinar. Mas ele não fez tudo sozinho. E aí, pronto. Temos um Ministério da Educação totalmente adepto ao marxismo. Quem vai ditar o que as crianças vão aprender na escola é esse Ministério da Educação, que só acredita na ciência e acha que o comunismo é bom. E é dali que saem os materiais que vão para as escolas. E não são só as escolas públicas. As escolas particulares também. É tudo padronizado. E as pessoas que têm essa mentalidade trabalham dentro das editoras. Os professores, não importa se o professor dá aula aqui ou dá aula ali. Se ele passou por uma faculdade brasileira desse viés aqui, é a mesma coisa. Ele trabalha numa escola pública, ele trabalha numa particular, ele trabalha na editora que faz os livros da pública. O professor com o mesmo viés trabalha na editora que faz os livros da particular. E são essas escolas que nós frequentamos. Por isso nós não aprendemos o que a gente precisava aprender. Ninguém ouviu a palavra alma dentro da escola. No máximo para dizer que os índios achavam que o espelho roubava a alma das pessoas. Isso eu lembro que eu ouvi na escola. Só isso, mais nada. Aí, ok. Quando
O MEC, quando aconteceu ali esse rolo MEC Paulo Freire, existia uma instituição que poderia ter batido de frente com o MEC. A Igreja Católica. Poderia ter? Poderia. Bateu? Não. Por quê? A teologia da libertação já estava dentro da igreja. Esse é um assunto para outra aula. Dá pra gente ficar um mês falando só desse demônio. Mas a chamada teologia da libertação, nessa época, já estava dentro da Igreja Católica. Quando o MEC começou esses planos mirabolantes, a igreja poderia ter batido de frente. Bateu? Não. O negócio chegou onde chegou até hoje. Então o MEC diz que o aluno pode ser o que ele quiser, desde que ele seja marxista ou positivista. Pode ser o que você quiser. Você vai ser um agente de transformação. Se você for marxista ou positivista, sucesso, maravilha. Então como é que a gente vai esperar que nós sejamos bem formados se quem formou a gente é isso aqui que eu acabei de falar? Não tem como. Não dá. Não acontece. Como é que a gente espera que a escola ensine valor de alma se a gente foi ensinado nisso daqui? Não tem como. Nós não aprendemos o que nós precisávamos aprender. Então, a gente tá vendo que a feminista do cabelo azul dentro da faculdade, ela não chegou no governo Dilma? O terreno foi preparado para essa galera fazer o que quer fazer há muitos anos. Faz muito tempo que eles estão trabalhando. De vez em quando, hoje em dia, aparece uma história, né? Ai, professora, tem um professor ali na escola defendendo o comunismo. Não é hoje, não são os professores de hoje. Acontece que tinha uma galera que antigamente ainda tinha um pouco de vergonha. Ou fazia mais. Hoje em dia, que pode tudo, o negócio está um pouco mais escancarado. Mas não é de hoje. Acontece que, graças à misericórdia de Deus, nós enxergamos que existe uma solução. Tem como fazer. Só de nós estarmos aqui e sabermos que isso existe, nós já estamos anos-luz à frente das pessoas que nem sabem que isso aqui existe. E existe uma forma de solucionar esse problema. Nós estamos tentando solucionar ele agora. Estando aqui, nós estamos solucionando. E existem algumas coisas que nós vamos aprender, que é o que vai fazer com que a gente tenha que solucionar isso dentro das nossas casas e através da formação dos nossos filhos e salvação da alma deles. Nós precisamos voltar a uma educação não relativista. Porque hoje em dia tudo é relativo. Se eu quiser falar que ela é um homem, ai de quem discordar de mim. Porque você se sente como um homem, então tudo bem. Não existe mais uma verdade absoluta na cabeça das pessoas. Uma verdade absoluta existe. Essa mesa aqui, ela é de plástico ou ela é de madeira? Mas se eu quiser falar que ela é de plástico, o problema é meu. Tá, então faz assim, chama quem fez a mesa. Quem fez a madeira sabe a verdade e pronto. Mas hoje em dia tudo é relativo. Nós precisamos voltar a uma educação não relativista. As crianças precisam saber que existe uma verdade. E que nós temos que buscar essa verdade. Hoje em dia tudo é relativo. Se eu quiser eu faço, se eu não quiser eu não faço. Pode ser assim, pode ser assado. Tanto faz. Não se educa mais nas virtudes. Hoje em dia, se a criança quiser comer a sobremesa antes do almoço, ai, vou deixar para não chorar, né? Ai, coitadinho, olha aí, tá pedindo. E se essa criança morrer sem comer esse doce, eu vou ficar com remorso para sempre. Aí quando vira um adulto, quando chega ali no namoro, não tem força para viver a castidade. Mas a criança não foi ensinada nem a se controlar na vontade de comer um doce, como é que vai segurar o fogo no facho depois? Não consegue. Porque se a criança quiser comer 10 balinhas, ela vai poder comer. Porque, ai, coitadinha, deixa, né? Não vai dar nada, não. Essas virtudes não são mais ensinadas. A criança quer comer que nem um louco, a gente, ai, deixa, tá com fome, deixa comer. Mas se um prato de comida é suficiente para nutrir, é suficiente. Não precisa deixar o negócio virar uma bola de neve. Não se ensinam mais as virtudes, a temperança. O dizer o sim é sim, não é não. Ah, tem talvez, né? Ah, acho que sim, acho que não, vamos ver. A verdade não é buscada mais, as virtudes não são mais ensinadas. E o negócio está caminhando para um buraco. E se as pessoas não se despertarem sobre isso, o negócio vai piorar. Existe um negócio muito legal que eu espero que a gente possa ensinar, que eu adoro usar essa expressão, que é ensinar à luz do tomismo.
Eu não sou nem um pouco expert nisso, mas São Tomás de Aquino é sensacional. Top dos tops dos tops. Ele era um que dizia, que buscava e que fazia a fé e a razão caminharem juntas. Durante muito tempo a educação foi feita dessa forma, mas aí a Igreja Católica, opressora, cananã, esquece o tomismo, esquece os ensinamentos de São Tomás de Aquino. Mas que se a gente se pautasse só no que esse santo ensinou, nós teríamos um outro mundo. Voltar às origens, voltar lá para onde o negócio deu certo, estudar de verdade, aprender a estudar. A gente tem que fazer isso, tem que fazer com os nossos filhos também. E acima de tudo, nós estamos aqui para aprender, para ensinar por duas coisas: pela verdade e pela liberdade. Se nós aprendermos a verdade, nós seremos livres para tomar a nossa decisão. Eu posso ensinar isso aqui para vocês. Se você quiser amanhã mudar para um país comunista, vá com Deus. A verdade te foi apresentada. Se você não quer vivê-la, o problema é seu, você é livre para fazer a sua escolha. Mas uma vez que nós conhecemos a verdade, é impossível nós ficarmos alheios a ela. É impossível uma mãe, um pai, que vê essa realidade aqui e conseguem continuar deixando o filho ali a Deus dará. Ali totalmente alheio ao que está. Uma vez que a gente aprende, que a gente sabe a verdade, é impossível fechar os olhos e deixar o pau torar. A gente já não consegue. Então tudo que nós queremos com esse grupo de estudos é isso: que nós aprendamos mais sobre a verdade. Nós não somos relativistas aqui, nós acreditamos que existe uma suma verdade e que essa verdade é o que nos dá a liberdade. Se nós conhecermos o que precisamos, através dessa verdade, nós vamos ter liberdade para fazer as nossas escolhas pautados nessa verdade. E esses temas que nós vamos trazer no grupo de estudos é para que nós consigamos sair disso daqui, enxergarmos a verdade, para que nós possamos ser verdadeiramente livres. E os temas que nós vamos trabalhar aqui vão englobar todas as coisas: a nossa formação espiritual, a nossa formação moral e a nossa formação intelectual, que a gente acabou de ver que foi uma droga.